Olá, alunos do segundo ano do ITQ, paz seja convosco. Hoje a gente vai dar início a uma matéria que, para mim, acho que é a mais legal do segundo ano, é a que eu mais gostei, e é uma matéria muito rica, que é a história de Israel. Eu vou começar ela bem do comecinho, tá? Do capítulo 1, porque eu creio que é o capítulo que traz um panorama a respeito disso, como nasce a nação de Israel. Então, eu creio que é muito importante e tem algumas considerações que eu gostaria de fazer sobre esse capítulo. Então, eu peço que vocês peguem suas Bíblias, suas apostilas, né, acompanhem. Qualquer dúvida que vocês tenham, anotem, mandem para mim, tanto no WhatsApp, lá no particular, ou se quiserem compartilhar sua dúvida no grupo, né, do segundo ano, fiquem à vontade. Vamos ver se fazemos algumas aulas, talvez online também, para que vocês possam tirar dúvidas na hora mesmo, né, e ter mais interação com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração, então eu convido você a fechar os teus olhos, porque nenhum estudo da palavra de Deus pode ser eficaz sem que o Espírito Santo nos ilumine. Amém? Vamos pedir a Ele que nos traga a sabedoria necessária para entender o propósito do Senhor nesses textos que vamos ler nessa aula. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por essa oportunidade que temos de estudar mais da tua palavra, da história do teu povo que o Senhor escolheu para ser o Deus dessa nação. Eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor já nos revelou e te peço que o teu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, o nosso coração, para tudo que o Senhor deseja que nós aprendamos. Que tudo isso frutifique para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. A história de Israel, ela vai começar depois que o povo de Israel sai do Egito a comando de Moisés, e então ele vai entrar na terra prometida, e a partir de então, né, sob o comando de Josué, se inicia a grande nação de Israel. E esse início dessa nação, como realmente um povo específico, naquele território de Canaã, é na verdade a concretização de uma promessa que Deus fez a Abraão. Então, lembrando, né, Gênesis 15, nós temos uma aliança que Deus faz com Abraão, que é aquela cerimônia do pacto, em que Deus pede que Abraão corte animais e coloque um de frente para o outro, e aquelas pessoas que faziam esse pacto na época, né, eles deveriam passar pelo meio daqueles animais como um compromisso de que, se não fosse cumprido aquele pacto, aquela aliança, aquilo que tinha acontecido com os animais, que era ser cortado, ia acontecer com a pessoa que descumprisse aquele compromisso. Então nós vemos Deus falando com Abraão ali, falando mais uma vez a respeito que ele teria um filho e que através da sua descendência, essa descendência conquistaria a terra de Canaã, né? Deus entregaria esta terra à descendência de Abraão. Vimos também que, no caso específico dessa aliança, somente Deus passa pelo meio desses animais, né, mostrando que era uma aliança incondicional, que Deus, independente das circunstâncias, iria cumprir aquilo e que não necessitava de uma contrapartida de Abraão, que Deus garantia o cumprimento daquela promessa, né? E naquele capítulo de Gênesis 15, Deus fala a Abraão que a descendência dele viria a ser peregrina numa terra distante, né?
numa outra terra e seria reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. E aí ele ia julgar essa nação e ele sairia de lá com grande riqueza. E aí, depois da quarta geração, essa terra, essa descendência iria para a terra de Canaã, né? Voltaria para a terra. Então, Deus fala para Abraão exatamente o que vai acontecer. Então, a sua descendência vai passar um tempo, nesse caso no Egito, né? De 400 anos. Claro, foram 430, segundo ali, né, outros trechos do Pentateuco. Mas Deus meio que arredonda aqui os 400 anos, né? E fala que ele voltará, o povo voltará para Canaã depois disso. E então, daquele momento, essa promessa seria cumprida. E Deus fala que a medida dos amorreus ainda não tinha chegado, né, para que Deus eliminasse, aniquilasse aquele povo já. Então, é como se a ira de Deus ainda não tivesse atingido o máximo possível para que ele operasse o juízo dele contra aqueles povos que habitavam Canaã. Então, nesse trecho, ele fala sobre os amorreus, mas generalizando todos os povos que habitavam Canaã, e não só os amorreus, que era um deles. E nós vemos que essa medida da ira, do juízo de Deus, acontece justamente nesse momento que Josué vai entrar na Terra Prometida, né? Depois de todo o tempo que eles passaram no Egito. Então, nós vemos o cumprimento dessa promessa de 600 a 800 anos depois dessa aliança feita de Deus com Abraão, né? O memorial dessa aliança foi a circuncisão. Nós vemos em Gênesis 17 ali, que o memorial, o símbolo dessa aliança que Deus havia feito com Abraão, era a circuncisão. Então, circuncisão, todo menino de 8 dias deveria ter o prepúcio, né, a parte daquela pele em volta ali do órgão masculino, ser extraída, né? Isso era uma forma de mostrar que aquele menino era parte da aliança, fazia parte do povo de Deus, né? E isso foi o memorial que Deus colocou, o símbolo dessa aliança específica, que foi a aliança com Abraão. Então, nós vemos que a apostila, ela vai falar ali, né, que a narrativa bíblica, ela não possui um viés puramente cronológico e histórico, mas sim teológico. Então, nós sabemos que a Bíblia, apesar de conter história, conter geografia, conter arqueologia, e todas praticamente ciências, ela não é um livro científico. O objetivo dela não é apresentar dados fidedignos da ciência. O objetivo dela é teológico. Então, a Bíblia foi escrita para apresentar Deus para nós e o seu plano redentor em Cristo. Então, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar a respeito de Jesus. Isso nós sabemos. Então, tem alguns dados que seriam talvez da matemática, ali das contas, né? Que às vezes parece não bater. Aqui ele está se referindo à questão, talvez, das gerações, que se fala que após 4 gerações eles voltariam do Egito, né? Nesse texto que eu comentei de Gênesis 15. Só que as gerações variam. Então, tem comentaristas que entendem as gerações como 70 anos, outros como 40, e não é algo totalmente claro. Existem alguns lugares da Bíblia que você percebe genealogias em que se pulam gerações. Existe, por exemplo, o relato do censo que Davi faz, né, em desobediência a Deus. E nos livros de Samuel e nos livros de Crônicas, os dados
matemáticos ali, a conta feita não bate. Um diz uma coisa, outro diz outra. E alguns tentam justificar isso. Ele levou em consideração mulheres e crianças, outro não levou em consideração os idosos, para tentar justificar essa diferença. Mas a questão é, Deus, ele não estava preocupado com detalhes rigorosos que são basicamente irrelevantes. O objetivo da Bíblia é apresentar Deus e o seu plano redentor para nós, né? Então, o lado teológico é o que realmente importa. Não que a Bíblia esteja errada em outros detalhes históricos, científicos e tal, mas o objetivo da Bíblia não é esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito da ciência na época, a respeito da medicina na época, quem era o rei da nação tal. Não, né? Até não caberia na Bíblia se tivesse tantos detalhes. Então, o objetivo principal é a questão teológica, sempre. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que a região, eu vou mostrar aqui o mapa para vocês, e eu vou passar, já passei na verdade para vocês no grupo, um mapa que é similar a esse, mas ele é mais colorido, assim, dá para diferenciar um pouco mais as regiões. Mas ele contém informações que são bem interessantes para as nossas aulas. Então eu peço que vocês ou imprimam ou vão lá na igreja, né, na primeira igreja lá, imprimir na secretaria, tá? A gente passa para vocês. Todo esse território aqui, certo? Que está desse lado, aqui está ao contrário, irmãos, para vocês, porque a câmera que eu estou usando, ela tá substituindo os lados aqui, né? Mas esse lado aqui, que é o lado anterior ao Jordão, tá? Eu já vou mostrar melhor para vocês. Essa região aqui, que é a região da Palestina, ela é menor que o estado do Sergipe, aqui no Brasil. E veja bem, é uma região pequena, mas ela é uma região estratégica. Você sabe que ela é caminho para várias regiões importantes do planeta. E sempre foi muito visado aquele lugar, né? Então, por mais que seja pequenininho, era estratégico. E nós vamos estudar, então, a história da nação, que ela tem início a partir aí da conquista desse território, né? Então, essa conquista, ela acontece totalmente de forma sobrenatural. Por quê? Pensa bem, todo aquele pessoal saindo do Egito, sob o comando de Moisés, todos os que saíram morreram, com exceção de Josué e Caleb. Então, as nações que nasceram no deserto, as gerações ali, os jovenzinhos, que vão entrar na terra. E são esses os guerreiros, são esses que vão compor o exército. Não tem muito poderio militar. Então, é muito improvável que sem a ajuda de Deus, eles conseguissem conquistar a terra de Canaã. Isso mostra justamente que foi algo sobrenatural, que foi totalmente a mão de Deus que os levou a entrar na terra. Então, isso é fato, né? Então, a vitória estava em estarem com Cristo, né? Com Deus, no caso, ainda, né? Nós vemos também, irmãos, que o livro de Josué, fazendo toda aquela introdução que nós sabemos que é bem importante, né? Toda vez que nós vamos ler um texto ou interpretar um texto, nós precisamos saber quem escreveu, para quem escreveu e o objetivo do autor. E aí, analisar o contexto imediato e o contexto geral bíblico para ver o que diz, né? Então, o livro de Josué, ele faz parte de como nós conhecemos hoje, né? A estrutura de dos livros históricos. Quando ele era estudado no hebraico mesmo, antigamente, né? Ele era considerado
profetas anteriores. Então, ele fazia parte desse grupo. Anteriores, porque era antes do exílio na Babilônia. Mas nós, a nossa classificação hoje, né, a classificação cristã, aplica Josué dentro dos livros históricos. E esses livros históricos, de Josué a Esther, eles são livros que eles são anônimos. Então, quem escreveu não se identificou no livro. Ele não chega falando, eu, fulano de tal, no dia tal, né, escrevi. Não, ele não fala nada sobre o autor, mas a tradição judaica atribui Josué a ele mesmo. Então, a escrita de Josué provavelmente foi feita por Josué, exceto a narrativa sobre a sua morte, mais no final do livro, e alguns fatos ali após isso, né? Uma exceção, alguém escreveu para ele, obviamente, né? Mas, de modo geral, o livro foi escrito por Josué, é isso que a tradição hebraica diz, tá? Ele abrange mais ou menos 25 anos da história de Israel. E ele provavelmente foi escrito assim, conforme os fatos iam acontecendo. Então, ele não foi deixado para ser escrito anos após as coisas terem acontecido, mas parece que é como se fosse um diário, né? Vai sendo escrito conforme vai acontecendo, pelos termos que ele sempre fala, assim, até aqui, até o dia de hoje. Então, esses termos indicam que isso aconteceu num período próximo e não tão distante assim, tá? Ele abrange o período de 1400 a.C. e 1375 a.C. Lembrando que a data antes de Cristo, ela é ao contrário, né? Conforme o tempo passa, diminui-se os anos. Então, começa em 1400 e termina em 1375. O livro de Deuteronômio pode ser resumido na palavra expectativa. Então, veja bem, aquele povo estava saindo do Egito e estava prestes a entrar na Terra Prometida. Então, Deuteronômio é onde está mostrando mais ou menos o que eles devem esperar daquela terra, e o livro de Josué seria resumido na questão da realização. Então, seria o cumprimento, né? Eles se prepararam para a entrada na Terra Prometida e agora eles estão chegando, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós vamos ver aí com calma esse capítulo, tá? Eu vou fazer 2 vídeos, a parte 1 e parte 2 dele, para não ficar tão longo. Vou tentar, porque eu, quando começo a falar, é muito difícil. Mas eu creio que são coisas bem interessantes e importantes, tá, irmãos? Bom, quem eram os cananeus? Os cananeus eram aqueles povos que povoaram Canaã, e eles eram descendentes de Cã, filho de Noé. Então, quando a gente tem lá o dilúvio, né, morre todo mundo, fica a família de Noé e seus 3 filhos, Sem, Cã, Jafé. Nós sabemos que o Sem deu origem aos semitas, então, região ali, por exemplo, Abraão, mais para cima. Cã, essa região de Canaã. E Jafé é uma região mais pro lado ali da África, né? Cã, ele foi amaldiçoado por Noé. E essa maldição, irmãos, ela não é uma maldição assim, eu escolho meu filho, gosto mais daquele, gosto menos desse, vou falar tal coisa e aquilo vai acontecer. Não, né? Essa maldição tem a ver com algo profético que o próprio Deus inspirou ali, no caso Noé, a dizer, certo? Esse negócio de que pai fala e acontece na vida do filho, isso aí é balela, né? Só acontece aquilo que Deus quer que aconteça. Não vai acontecer nada que Deus não queira. Deus não é obrigado a fazer
na vida de alguém aquilo só porque o pai ou a mãe falou, né? Que é tal da história do poder da palavra e tal, que isso aí a gente sabe que não faz sentido. Vou entrar nisso aqui porque a gente tem mais pra frente também as palavras de Jacó, né? Então, quando a gente tá falando sobre isso, muita gente confunde e acha que tudo que um pai ou uma mãe falar para um filho, aquilo vai acontecer, porque a palavra da mãe, né, espiritualmente falando. Não, a questão em relação às palavras, né, ela é emocional, ela é psicológica. Então, é claro que tem um efeito psicológico na vida da criança, do filho, né? Palavras ruins que a mãe fala, ou coisas que ela fala repetidamente, que são coisas assim que desestimulam, desanimam e tal. Isso pode trazer traumas para a criança e um adulto traumatizado, mas isso é uma questão psicológica, emocional, né? Mas não espiritual, no sentido de que aquilo vai acontecer do jeito que foi falado. Deus é obrigado a agir daquele jeito na vida da pessoa, né? Então lembramos que nada foge do controle de Deus e Deus faz o que ele quer, independente do que é falado, tá? Isso aí é uma doutrina muito pregada, infelizmente, uma heresia da confissão positiva, que quer dizer que as palavras têm poder e que essas palavras nossas têm poder para criar alguma coisa do nada e Deus é obrigado a fazer o que eu digo, né? É claro que não, né? Deus não é meu mordomo, não é meu escravo. Deus vai fazer o que ele quer, quando ele quiser, do jeito que ele quiser, se eu falar isso ou se não falar isso, né? Então, só fazendo um adendo aqui, que a maldição de Noé foi uma questão profética, no sentido que Deus inspirou Noé a falar aquelas palavras, e não veio da cabeça de Noé, e assim aconteceu porque Noé achou, né, que o que Cã fez, no caso, foi abominável, e ele decidiu o destino de Cã, né, e seus descendentes. Não, foi algo que Deus realmente quis assim. Então, saindo do adendo, vamos voltar. Cã, então, e seus descendentes colonizaram ali essa região de Canaã, e isso gerou todos os povos, tinha muito povo diferente ali. Em Gênesis 15, nós vemos um pouco deles. Deixa eu ver ali para vocês, só para dar uma citadinha. Então, Queneu, Quenezeu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaim, Zamorreu, Cananeu, Girgazeu e Jebuseu. Então, tinha um monte de povo diferente. E esses povos, eles tinham cada um, era como se fossem assim, cidades e estados, né? Então, esses povos, eles tinham uma certa autonomia, mas quando alguns povos ali eram mais poderosos na questão militar e tal, eles subjugavam outras cidades-estados, então chamados vassalos. Essas outras cidades-estados, mesmo que tinham autonomia ali, elas tinham que pagar impostos para esses outros que eram mais poderosos, né? Isso sempre aconteceu até hoje. Então, até na própria época de Abraão, lá, quando há aquela guerra dos 5 reis contra os 4, é exatamente isso que acontece. Os reis ali do sul não querem mais pagar impostos para os reis do norte. Daí tem aquela batalha que Ló é levado cativo e Abraão vai atrás e tudo mais, né? Então, isso já acontecia e Canaã era assim. Então, tinha todos esses povos pequenos ali que dominavam toda aquela terra. Só que esses povos, eles eram totalmente caídos, era tal da semente de Satanás, né? Tem a semente da mulher, a semente de Satanás. Então, totalmente pagãos. E eles faziam coisas abomináveis diante de Deus, né? Totalmente politeístas, muitos deuses. E a religião cananeia, o deus supremo deles era o El, né? E aí isso é irônico até, porque sempre o inimigo está tentando mimetizar, né? Copiar as coisas de Deus. Então El, a gente sabe que é o nome do Senhor ali, quando se fala, né? El Shaddai,
o Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo. Então, o El a gente usa quando vai se referir ao nosso Deus. E é o Deus que eles, no nome deles também, né? Então, é o tal do pai Touro, que era casado com Azera ou Astarote. Para quem acompanhou o nosso estudo de Gênesis na escola bíblica, nós comentamos sobre o berço das falsas religiões, né? Que é a religião babilônica. E lá nós falamos a respeito de Nimrod, né? Que quando morreu, ele foi considerado Deus Sol. Ele era casado com sua mãe, que era Samiramis. E aí depois que Nimrod morre, Samiramis tem um filho chamado Tammuz. E ali nasce essas falsas religiões, e a gente percebe que em várias regiões do mundo, em povos totalmente diferentes, nós vemos essa mesma conformação, né? O pai, a mãe e um bebê, que, né, é tipo uma espécie de dizer que é a trindade. Então, todos eles ali nasceram assim, com esses nomes, mas depois, né, o Baal em outro lugar, Ísis lá no Egito, esses, assim, cada região deu um outro nome para eles. E aqui em Canaã tinha o El, a Astarote, e tinha o Baal, que era o bebê, no caso, né, um dos filhos. Para vocês terem noção, né, da situação, Baal, eles achavam que quando chovia era o sêmen de Baal caindo para fertilizar a terra. Então era bem maluco o negócio, né? E como tinha essa conotação mais sexual, assim, né? Eles tinham religiosos que ficavam no templo, e aí esses religiosos, eles ficavam esperando fiéis irem até o templo para ter relações sexuais com eles, então eram orgias assim terríveis. E os bebês, frutos dessas relações, eles eram sacrificados em honra a Baal e Astarote. Então, era bem, digamos, abominável isso tudo que eles faziam, né? Então, era isso que esses povos faziam. Por isso, Deus manda Josué aniquilar completamente esses povos. Não era nem para conversar, era para aniquilar. E não era para deixar nem bebezinhos vivos, certo? Às vezes parece um pouco forte para nós, mas nossa, Deus mandando matar mulheres, crianças, animais, tudo, né? Deus manda aniquilar tudo. Mas é aí que entra a medida dos amorreus, né? Chegou num ponto de abominação tão grande que Deus traz juízo a todos aqueles povos ali, e ele opera esse juízo através do seu povo, né? O povo de Israel. Bom, deixa eu ver aqui onde vamos parar. Vamos pensar então agora no 3 ali, a conquista de Canaã, tá? Josué ele foi treinado durante toda a sua vida para a conquista da Terra Prometida. Se vocês lembram daquela batalha em que Moisés, quando ficava com os braços levantados, o povo prevalecia, e quando abaixava, o povo perdia. E aí vem Abrão e Ur, ficam segurando as mãos de Moisés, né? Acho que bem conhecido, todos vocês devem lembrar. Então, nessa batalha, Josué já estava ali guerreando, né? Já era um dos responsáveis ali pelo exército. E aí, Josué, ele acaba aprendendo a arte da guerra, vamos dizer assim, e como conquistar essas cidades, né? Eu vou mostrar para vocês, irmãos, aqui o mapinha. Como eu falei para vocês, está aparecendo, acho que é o contrário, tá? Mas
eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, vocês imprimem aquele outro ou vão buscar, né, lá na igreja. E eu gostaria que vocês marcassem isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Lá nesse mapa de vocês. Então, aqui, irmãos, então lembrem que tá ao contrário, tá? Essa região aqui, mar Mediterrâneo, tá? Aqui a região anterior, né, ao Rio Jordão. Então, aqui a gente tem, ó, o Mar da Galileia. Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades. Aí a gente tem um fiozinho aqui, ó. Esse fiozinho é o Rio Jordão. E o Rio Jordão vai desaguar no Mar Morto, tá? Que é aquele mar salgado, né? Onde não, né, a densidade é tão alta que ninguém consegue afundar, né? A pessoa fica boiando lá. Então, tem tanto sal e tantos metais, metais? Como que fala? Minerais, que dificilmente se tem vida ali, né? Então, isso aqui é bem importante, tá, irmãos? Ó, aqui é o Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Quando o povo sai lá da terra do Egito, tá? O Egito tá pra cá, lembrando que tá ao contrário, tá? Não esqueçam disso. Ao invés do povo chegar por aqui, ó, que seria mais fácil, tá? Aqui já é Canaã. O que eles fizeram, né? Deus guiou eles lá por baixo, pra cá, ó, pra esse lado. Então, para depois do Rio Jordão. E quando eles estavam aqui, eles ainda estavam sob o comando de Moisés, tá? E quando eles chegaram aqui desse lado, a tribo de Ruben e a tribo de Gade chegaram para Moisés e falaram assim, viu, é o seguinte, nós temos muito gado e essa região é ideal para os nossos pastos. Essa região aqui, se vocês lembram, por aqui assim, era uma região de planícies, certo? Porque Sodoma, Gomorra ficava por aqui, né? Tanto é que muitos dizem que o Mar Morto se formou depois da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Justamente essa quantidade aí de sal tem a ver com aquele momento. Isso aí a gente não sabe, mas é uma hipótese, né? Então, lembra que quando Abraão se separa de Ló, Ló escolhe as planícies, que eram os locais mais apropriados para ele criar o gado, né? E Ruben e Gade, eles têm essa mesma ideia. Então, a divisão das tribos aqui, da quantidade de território, isso já estava